algemado como preso. Oh, quão triste eu andei, até sentir as mãos de Cristo. Já não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu eterno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Glória a Deus por esse louvor. Uma boa noite a todos os irmãos, queridos amigos que estão inscritos neste canal, aqueles que irão se inscrever, aonde essa live vai chegar. Eu desejo que você tenha uma noite de paz, uma noite tranquila, um final de semana abençoado em nome de Jesus. A Nadiesca já está aqui, querida, bem-vinda, Nadi, minha amiga querida, aluna querida que está sempre aqui comigo, e inscrita no canal. Enfim, os irmãos que têm abençoado meu canal, né, compartilhando, que Deus os abençoe em Cristo. Também chegou aí irmã Oli, irmã Márcia, que Deus abençoe vocês. Eu quero dizer para vocês que é um desafio que eu me propus a cumprir, né, quando o Senhor me dá uma palavra. Nós sabemos que nós estamos nos últimos dias da igreja, são momentos de insegurança, de tensão, pessoas com medo, pessoas com pânico, mas nós sabemos que quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, todo medo, todo pânico, toda depressão, toda opressão, ela vai embora. Nós vemos aí um momento em que nós estamos sentindo que a situação ela está cada vez mais se afunilando, mas nós confiamos no Senhor. A nossa esperança, ela não vem dessa terra, né? A nossa esperança vem do céu. O próprio salmista Davi disse no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A perspectiva dele era de baixo para cima, né? Então, ele não via solução nem nesse campo terreno, nesse campo material aqui, né, e nem lá de cima, mas aí teve um momento que ele olhou para o céu, e ele disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, não vem de qualquer lugar, vem do Criador do universo, o Criador de todas as coisas. Bom, queridos irmãos e amigos, né, a live de hoje, ela diz, né, se
você se sente em trevas, né? Venha para a luz. E a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, ela se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e a partir do versículo 4. Os irmãos me perdoem que às vezes eu não olho direto para a câmera, porque ainda eu não tenho um suporte adequado, aí a câmera ela fica mais em cima, né? Então eu olho na altura do computador. Mas diz assim a palavra do Senhor: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. Nós não somos filhos, nós somos filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Ora, versículo 7, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Eu fiz algumas anotações aqui no meu celular, e eu achei muito interessante a maneira que Deus falou comigo à tarde, e eu espero que eu consiga transmitir a palavra da forma que Deus colocou no meu coração. Tá tudo aqui no meu celular. Então, falando sobre as obras das trevas, né? Os que se embriagam à noite, né? Os que se embriagam, é a noite que se embriagam, porque é na noite que o nosso verdadeiro caráter, ele se manifesta. Às vezes, existem cristãos que enfrentam qualquer adversidade, a gente pode chamar essa adversidade como um momento de escuridão, um momento de trevas, né? O dia mau, que fala lá em Cantares, que todos nós passaremos pelo dia mau, todos nós enfrentaremos em algum momento uma situação de trevas na nossa vida, né? Seja na conjectura familiar, seja na saúde, né? Seja profissional, nós sempre passaremos enfrentaremos o dia ruim, e muitas vezes, na maioria das vezes, nós não estamos preparados. Nós nos preparamos para os dias bons, para as festas, para as comemorações, para os congressos, mas nós nunca estamos prontos para o dia mau. E quando o dia mau chega, nos pega desapercebidos, perdidos, nos deixa confusos, a gente não sabe o que fazer. E são nesses momentos que o nosso caráter se revela, né? É no momento da adversidade que nós realmente mostramos quem nós somos. Então, as obras das trevas, elas são manifestas nas trevas, no dia mau, no dia da doença, do desemprego, do luto, do divórcio, do fracasso. É no dia da escuridão que o nosso caráter é revelado, como eu já falei. É no dia mau, quando tudo dá errado, que o nosso fracasso e vergonha são expostos. É quando tudo vem à luz que as nossas obras são manifestas, onde muitos desistem e fracassam. É nesses momentos que a nossa fé ela é colocada à prova. É quando vem o dia mau. É quando vem as adversidades. Como eu escrevi aqui, quando nossos fracassos são expostos, quando a gente tenta esconder, mas chega um momento que não tem mais como esconder. E aí, qual será a nossa postura? Qual será a nossa posição diante da adversidade? Será que nós vamos continuar buscando o Senhor, confiando no Senhor, ou nós vamos desistir da fé? Ou nós vamos começar a questionar Deus? Porque quando nós tomamos decisões, sejam elas quais forem, nós não, na maioria das vezes, nós não perguntamos a Deus se devemos fazer ou não, nós não questionamos a Deus, Senhor, eu devo fazer? Mas quando vem o dia mau, a primeira coisa que a gente faz é questionar a Deus, Deus, por quê? Quando era para nós pensarmos e tentarmos entender aonde nós erramos, aonde que nós falhamos, para as coisas estarem dando errado da maneira que estão. E nem sempre, quando as coisas dão errado, significa que nós falhamos.
Não é isso. Por isso é importante nós entendermos o dia mal e perguntarmos para o Senhor: aonde foi que nós falhamos? Ou o que o Senhor está querendo falar conosco? O que o Senhor está querendo nos ensinar? Mas a maioria das pessoas, no momento da adversidade, elas pulam do barco. Elas desistem de tudo. É dentro de um casamento, vem a dificuldade, vem a segunda dificuldade, e aí, quando a coisa descamba mesmo, o que a pessoa faz? Ela não busca a ajuda, ela não busca refúgio, ela não vai para a oração, ela não busca em Deus. Aí ela resolve, essa pessoa resolve da maneira dela. E aí é onde muitos divórcios acontecem, onde muitos filhos sofrem. Então, são decisões que nós tomamos no momento da adversidade. É onde as nossas obras, elas são manifestas, se são obras da luz ou obras das trevas. É quando tudo vem à luz que as nossas obras são manifestas, exatamente. Onde muitos desistem e fracassam, mas Deus nos chamou para sermos filhos da luz. Não tem como viver em trevas e estar debaixo da luz. A própria definição de luz diz que trevas é a ausência de luz. A própria definição de trevas diz que trevas é a ausência de luz. E aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Não tem como a gente ligar a luz dentro de casa e não enxergar tudo que está à volta. Até uma poeirinha tem alguma coisa que está escondido. Quando nós vamos procurar algo, né, que está muito escondido, a gente liga a luz, a gente abre as janelas, porque é no abrir das luzes, é em contato com a luz, que aquilo que está oculto, escondido, vem, aparece. Então, por isso que Deus, a palavra de Deus diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos em trevas, mas existem pessoas que saíram das trevas, mas as trevas continuam com elas continuam carregando essas trevas. E nós precisamos largar essas práticas. Nós precisamos ser filhos da luz. Nós precisamos, nos momentos das adversidades, nós manifestarmos as obras da luz. Tem muitos cristãos que com essa pandemia já abandonaram a fé. Muitos cristãos que estão vislumbrando aí uma perseguição religiosa, antes que a coisa aperte, eles já pularam do barco. Por quê? Porque eles viviam com uma vida dupla dentro da igreja, mas é no momento da dificuldade que as nossas verdadeiras obras, elas são manifestas. É no momento da adversidade que nós mostramos quem realmente nós somos em Deus, quem realmente nós somos como pessoas. E as adversidades, elas vêm exatamente para provar o nosso caráter. Deus já sabe quem nós somos, Deus já sabe como nós vamos agir, mas nós é que não nos conhecemos. E quando vem a adversidade, muitas vezes nós nos entregamos à depressão, ao pânico, ao choro compulsivo, a gente se entrega, passa o dia inteiro deitado, dormindo, tentando fugir do problema. Quando nós, como cristãos, conhecendo o Deus que nós conhecemos, deveríamos nos levantar no mundo espiritual. Eu digo para você que nós não temos força de vencer as guerras, as batalhas que vêm para nós constantemente, que muitas vezes nos pegam de surpresa. Nós não temos condições. Nós não temos condições de enfrentar esse peso de trevas que está sobre o mundo. Nós não temos condições. Mas nós temos, sim, um Deus em que a gente pode se refugiar e se esconder. Quantos cristãos que não oram, que não tiram um momento de oração durante o dia, e nós precisamos voltar às primeiras obras, nós precisamos manifestar as obras da luz, não só para o mundo, mas para nós, dentro da nossa casa. Quando nós começamos a manifestar as obras da luz dentro do nosso lar, com a nossa vida, no nosso particular, na nossa intimidade com Deus, quando nós sairmos às ruas, quando nós conversarmos com os nossos vizinhos, quando nós conversarmos com as pessoas que não conhecem Jesus, eles vão perceber que nós temos algo diferente. Porque a vida de luz, a vida debaixo da luz de Deus, ela não começa lá fora, ela não começa na igreja, ela começa em casa. Então, nós precisamos, né, voltar a levantar um altar de oração dentro da nossa casa. E eu digo que a oração é algo muito profundo. Quanto mais nós oramos, mais nós conhecemos a nossa miserabilidade, a nossa dependência de Deus, e mais nós conhecemos a Deus, e mais nós chegamos à conclusão de que nós não conhecemos a Deus, porque quanto mais nós oramos, mais nós descobrimos quem é Deus. E é algo tão profundo que nós não conseguimos expressar com palavras.
Eu lembro de uma visão da esposa de um pastor, de uma irmã muito querida, que ela pediu para Deus que Deus mostrasse para ela o caminho da oração, porque o caminho da oração é um caminho excelente. E ela teve uma visão que ela entrava num caminho bastante estreito e era cheio de pérolas, e quanto mais ela andava naquele caminho, mais pérolas diversificadas apareciam, mais joias preciosas, e chegava um ponto que era tantas joias, mas ela tinha que percorrer aquele caminho. E a vida de oração é isso. A vida de oração é algo profundo, é algo que quanto mais nós mergulhamos em Deus, não é mergulhar no submundo da escuridade, mas é mergulhar nas riquezas de Deus. Quanto mais nós nos aprofundamos em Deus, quanto mais nós oramos, quanto mais nós manifestamos a nossa dependência do Senhor, mais nós conhecemos a Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, nós descobrimos que a gente não sabe nada, que o que nós conhecemos sobre Deus é um pingo d'água no oceano. Não se explica, mas nós podemos sentir e viver essa experiência de Deus todos os dias na nossa vida. A oração, ela deve ser verdadeira e sem máscaras. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus na oração como uma religião, uma prática religiosa, como uma religiosidade. Ai, Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado pela vida. Ai, Senhor, obrigado pela comida, obrigado por isso. Ai, aquela coisa, hora de manhã, hora ao meio-dia, hora à noite antes de dormir. Mas o Senhor quer algo muito mais. O Senhor quer um momento de qualidade, um tempo de qualidade. Nós devemos chegar diante de Deus não com palavras rebuscadas, excelentíssimo Deus e soberano, Criador do universo e das galáxias. O Senhor não quer isso. O Senhor quer a nossa simplicidade. O Senhor quer que nós sejamos quem realmente nós somos, sem máscaras. Ele já sabe quem nós somos. Mas nós precisamos nos conscientizar de quem nós somos e chegar diante do Senhor sem máscara. Senhor, Tu és o meu amado, Tu és o meu querido, mas hoje eu não estou bem, Senhor. Nós, irmãos, muitas vezes nós transferimos a maneira que nós nos relacionamos com os nossos pais, nós transferimos para Deus inconscientemente. E a gente acha que Deus nos trata como os nossos pais nos trataram. E Deus quer que nós o conheçamos como pai, como paizinho, como Abba Pai. Abba significa paizinho. Quando eu comecei a chamar Deus de paizinho, como foi difícil, porque eu não tenho esse relacionamento com meu pai. Mas no momento que eu comecei a dizer, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer esse paizinho que eu não conheço, eu quero sentir esse amor, eu quero me sentir protegida, Senhor. Porque eu sempre me relacionei com Deus como se Deus fosse embora e fosse me deixar. Por quê? Porque o meu pai foi embora e me deixou. Então, às vezes nós inconscientemente, nós queremos transferir, né? Nós nos relacionamos com Deus como nós nos relacionamos com um ser humano. E o amor de Deus é algo divino, é algo que está além daquilo que nós podemos imaginar. O Senhor nos adotou, mas muitas vezes o Senhor nos adotou, nós somos filhos, somos herdeiros, mas nós vivemos como se nós não tivéssemos direito à herança do Senhor. Nós continuamos vivendo como filhos adotivos. Nós não aceitamos, nós inconscientemente, nós vivemos como pródigos, nós vivemos como filhos que não foram adotados, que estão ali só por estar, não faz parte da herança, não desfruta da herança, da filiação. Mas nós precisamos, irmãos, eu digo isso para você e Deus também tem falado comigo, nós precisamos confiar, exercitar essa nossa filiação. A palavra de Deus diz que aquele que chega a Deus, ele tem que chegar com confiança, sabendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Como é difícil nós chegarmos diante de Deus e saber que Ele vai nos galardoar, porque nós acabamos transferindo a maneira dos nossos relacionamentos e a gente acha que Deus se relaciona conosco da mesma forma. E nós devemos aprender a nos relacionar com Deus. E como é que nós vamos aprender? É orando. É chegando com sinceridade diante de Deus, e dizendo, Deus, tá dando tudo errado. Um dia eu estava fazendo uma live aqui, e eu falando, o Espírito Santo colocando a palavra na minha boca, e o Senhor disse, por que tu não faz o mesmo? Então, eu comecei a fazer isso, Senhor, olha, isso aqui não está certo, Senhor, eu não estou feliz, Senhor, eu queria que fosse assim. E eu notei, queridos, que depois disso eu comecei a ter uma intimidade maior com Deus, eu comecei a ser renovado espiritualmente. Porque o Senhor quer que nós cheguemos sem máscara. Qual é o pai? Eu não sou mãe, mas eu imagino meu sobrinho, minha sobrinha, quando chega com aquele jeito queridinho e diz, tia, eu te amo, meu Deus, meu coração se derrete.
Agora imagina um pai, né, uma mãe que o filho chega, mãezinha, paizinho, paizinho, o filho quebrou tudo dentro de casa, e o pai vem com aquela ira, porque eu vou te corrigir, porque tu vai ficar de castigo, e o filho olha pro pai e diz, paizinho, não me bate, não me corrige, não me coloca de castigo. Eu acho assim que o coração de um pai e de uma mãe, ele se derrete diante daquela situação. Agora imagina Deus, que é divino, que nós somos obra das mãos deles, nós somos projeto das mãos dele, nós fomos escolhidos por ele, o filho dele, o único filho que ele tinha, que era Jesus, morreu por nós, entregou a sua vida, foi torturado até a morte, morte de cruz, por amor a nós. Como que Deus não vai nos amar? Às vezes eu me acho assim, Senhor, eu não valho nada, Senhor, eu sou miserável, mas eu penso, mas para aí, o Senhor morreu por mim. Eu tenho um valor imensurável para Ele. Então, nós devemos, irmãos, entrar na nossa vida de oração com esse pensamento. Nós devemos conversar com Deus com esse sentimento de que nós somos filho, Ele é nosso Senhor. Nós devemos servir, nós devemos toda a reverência, toda a adoração, mas Ele é o nosso Pai, o nosso Paizinho. Nos momentos de tomar decisões, Ele é o nosso Senhor. Nos momentos de socorro, de luta, de aflição, Ele é o nosso Paizinho, o nosso amado, o nosso querido. A oração deve ser verdadeira, transparente. Eu acho interessante onde Deus me levou, lá no Jardim do Éden. Deus chama Adão no jardim. E é tão interessante que Deus estava acostumado a conversar com Adão todos os dias. Mas naquele dia, aquele fatídico dia, Deus passeando pelo jardim, e ele chama Adão. Aonde estás, Adão? Deus já sabia o que tinha acontecido. Mas Adão e Eva estavam escondidos entre as árvores do jardim. E ali começaram as desculpas, as justificativas. E Deus chama Adão à luz. Deus manda Adão sair de trás dos arbustos. E é interessante que Adão e Eva fizeram uma cinta para tapar a sua nudez. E quando eu li isso, eu ri e fui procurar até em outra tradução, porque é interessante que eles fizeram uma cinta para tapar a sua nudez. Porque eles não tinham, eles recém tinham descoberto a maldade. Então eles não sabiam como se proteger daquela situação. Eles não sabiam exatamente como esconder a sua nudez. E eu vejo que é interessante que quando o pecado, a transgressão, ela acontece no lado oculto, no lado da escuridade. Não tem como esconder, a pessoa pode tapar, a pessoa pode fazer o que for, como colocar panos quentes, como se diz, mas em algum momento a luz vai chegar e aquilo que está no oculto e no escondido, ele virá à luz. Não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Deus não chamou Adão, naquele momento, para expor a vergonha de Adão. Jamais. Mas Adão teve que vir naquela situação em que ele estava. Porque ele estava nu. Eva estava nua. Eles não sabiam como se cobrir. Eles tentaram se esconder, tentaram tapar a sua nudez, tentaram tapar o seu pecado. Mas não tinha como se esconder. Mas eles tiveram que vir daquela forma. Deus, eu vou usar esse termo, que Deus aproveitou aquele momento que eles estavam com vergonha, que provavelmente eles estavam muito arrependidos por terem desobedecido, porque a ordem foi dada a Adão, e Adão não titubeou, Adão em nenhum momento questionou a Eva, mas ele desobedeceu a Deus. E Deus aproveita aquele momento que ele estava se sentindo humilhado, que ele estava reconhecendo o seu pecado, que ele estava assumindo as suas responsabilidades, e Deus aproveita para tratar aquele pecado, para que aquele pecado não causasse um dano maior ainda. Então, qual é o maior interesse de Deus? Não é expor a nossa vergonha, isso é consequência do nosso pecado, dos nossos erros, mas o interesse de Deus é tratar
essa dor, é tratar essa ferida, é trazer a luz para que aquilo seja curado e tratado. Porque enquanto não vem para a luz, não tem como ser curado. Deus não quis expor, mas tratar aquele pecado para que não gerasse um problema maior, como a perda da salvação. Deus não quer nos perder. Por isso, da importância de nós sermos luz e vivermos na luz. De nós não sermos filhos da noite, sermos filhos da luz. Adão se escondeu na noite da culpa, na noite de esconder os seus erros, na noite de se justificar, na noite do medo. Foi Adão ficar exposto ao pecado, a sutileza e a manipulação de sua mulher, que ele esqueceu da ordem que Deus lhe dera e cedeu à tentação. Sua inocência foi violada e agora sua luz virou trevas. Irmãos, é isso que acontece quando nós nos afastamos da luz. Quando nós nos afastamos da luz, nós acabaremos em trevas. Nas trevas da culpa, do remorso, do medo e das consequências. Mas o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, cobriu a vergonha de Adão, lhes dando uma nova oportunidade. O que Deus fez? Deus resolveu aquela situação, Deus matou um animal e cobriu a vergonha deles. Deus tratou todo aquele pecado. Eles sofreram as consequências do pecado e nós sofremos até hoje as consequências desse pecado. Mas Deus sempre tem um resgate, Deus sempre tem a solução. E Deus deu a eles uma nova oportunidade. Então, queridos, se você tem vivido, né, na escuridão, se você tem vivido, de repente, carregando um pecado antigo, um pecado oculto, que você tem dificuldade de lidar com ele, que você não tem conseguido vencer, venha para a luz. E quem sabe você me diz, mas Mari, como é que eu vou vir para a luz? Comece chegando diante de Deus, como você é, do jeito que você está, na nudez do seu pecado, na nudez das suas limitações, na nudez das suas fraquezas. E diga para Deus, Deus, eu não consigo vencer. E comece a orar, comece a expor para Deus realmente quais são os seus sentimentos em relação a esses pecados. E vá caminhando com Deus, e vá orando, vá jejuando, é um processo. Mas a Bíblia diz que a luz, que a nossa luz vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar nossas lutas, nossas guerras, nossas limitações. Nós vencemos algumas batalhas, quando aparecem outras, mas o importante é que nós saiamos das trevas e que nós venhamos para a luz. Deus não nos chamou para sermos filhos da noite, mas filhos da luz. Então é o momento de nós nos rendermos diante do Senhor. Nós não temos mais tempo, o nosso tempo é muito pouco, muito curto daqui para frente. Então é o momento de nós nos aproximarmos de Deus. E eu digo, queridos, quanto mais você orar, se você ora uma vez, ore 2, 3, 4, 5, o tempo que você tiver, vai lá, dobre os seus joelhos e ore. Ore com verdade, ore com interesse de coração, com pureza de coração, para que você possa vencer essas lutas, essas adversidades. Porque do jeito que o mundo está caminhando, se nós não nos posicionarmos com Deus, se nós não tomarmos uma atitude como cristãos, nós vamos nos perder com o mundo. E o arrebatamento vai acontecer, Jesus vai vir buscar a sua igreja, e nós vamos estar fazendo as nossas atividades, e nós nem vamos perceber. E se agora nós achamos difícil, muito mais será na grande tribulação. Então, a nossa oportunidade é agora. Agora é o momento de nós manifestar as nossas obras, as obras da luz. Não é hora de nós desanimarmos, não é hora de nós largarmos o remo, não é hora de nós largarmos as armas, largarmos as ferramentas, mas é hora de nós nos munirmos das armaduras, de toda a armadura de Deus. Lá em Efésios fala vestir toda a armadura de Deus, não é deixar nenhuma de lado, armas de defesa e de ataque. Então, queridos, venha para a luz. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, venha para a luz. O Senhor não quer expor o teu problema, o Senhor não quer expor o teu pecado. O Senhor quer cobrir, o Senhor quer te dar o resgate, o Senhor quer te dar solução, o Senhor quer te proteger, Ele quer te abraçar. Ele é um Pai amoroso. Então, querido, feche os seus olhos e nós vamos estar orando nessa noite. Creia que Deus está ouvindo a tua oração. Exercite a sua fé. Se você não tem fé, peça a Deus, diga, Deus, eu não tenho fé. Senhor, eu não acredito mais, eu não creio mais, eu já tentei de tudo. Quando nós dizemos isso,
é porque nós lutamos na força do nosso braço. Mas quando nós realmente fizermos tudo, é quando nós nos despojarmos do nosso eu e realmente nos entregarmos na vida de oração, numa vida de jejum, numa vida de consagração a Deus, numa vida de santificação e numa vida de vigilância. É aí que nós realmente vamos vencer. Não existe outro meio, não existe outro jeito. É esse o caminho da fé. E obedecer o ídolo de Cristo, fazer a vontade de Deus. Um dia uma irmã me perguntou se eu não tinha saudade de formar coral e de cantar na igreja. Às vezes até vem a saudade, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Eu não preciso de um chamado especial. Nós já fomos incumbidos de pregar a palavra, de viver a palavra, de fazer discípulos. E se nós não fizermos isso, a Bíblia diz que os omissos não entrarão no reino dos céus. Então, por isso, irmãos, que eu estou fazendo essas lives. Eu estou tirando coragem da onde eu não tenho, porque eu não quero que o dia do Senhor chegue e me pegue despercebido e que o Senhor venha cobrar os talentos que Ele me deu, o que eu fiz, por que eu não obedeci. Então, obedeça o chamado de Cristo. Venha para Jesus. Não perca mais tempo. Não fique em cima do muro. Conserte a sua vida. Confesse os seus pecados. A palavra de Deus diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Se você esconder, você vai sofrer as consequências. Você vai carregar um fardo para o resto da vida. Não é a hora de ficar com coisas escondidas, com um mundinho particular. É a hora de nós virmos para a luz e confessar os nossos pecados para que nós tenhamos legalidade diante de Deus, para que realmente o Espírito Santo tenha legalidade, tenha poder de entrar na nossa vida, no nosso coração e mudar a nossa mente, mudar o nosso caráter, transformar a nossa maneira de viver. Vamos orar, irmãos? Faça isso. Ore, coloque diante de Deus agora quem você é. E o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua vida, que você vai levantar desse momento de oração diferente. Feche os teus olhos. Coloque a sua mão no coração como uma medida de fé, para que o Senhor possa estar trabalhando aí dentro desse coração sofrido, cansado e afadigado pelas lutas. Oramos. Pai, em nome de Jesus, eu chego na Tua presença santa, na Tua presença que é indescritível, Senhor. Eu chego na Tua presença nesse momento, junto com os meus irmãos, Pai, junto com os meus amigos, aqueles que estão afastados dos Teus caminhos, aqueles, Senhor, que estão na igreja, mas que têm vivido uma vida, Senhor, não em conformidade com a Tua palavra. Senhor, eu estou aqui também com irmãos, Pai, que estão lutando, irmãos que estão, Senhor, sofrendo, passando momentos difíceis nas suas vidas, seja de enfermidade, seja momento, Senhor, em família. Deus, Tu sabes e conheces as aflições, as adversidades que cada um tem enfrentado. Às vezes é uma mesa, Pai, que já não tem mais fartura, que a despensa, Senhor, já tem faltado alimento. Pessoas, Senhor, que estão em situação de desemprego e que por causa disso, Senhor, têm perdido a sua fé. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo possa entrar no coração dessas pessoas, Senhor, e que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer alegria, que o Senhor possa trazer de novo a esperança. Que mesmo no momento, Senhor, difícil que eles estão passando, que eles possam se erguer, Pai, se erguer um altar de oração dentro dessa casa. Que eles possam se erguer, Senhor, na oração, na vigilância, Deus, na vigilância dos seus atos, das suas atitudes. Que eles possam se erguer numa vida de santificação, numa vida, Senhor, de consagração, de jejum. Que eles possam, Senhor, vigiar as suas vidas, as suas atitudes, os seus pensamentos. Deus, visita essas famílias, visita esses lares, Pai, que estão sofrendo, que estão chorando, Pai. Que vieram, Senhor, o vento norte, Pai, colocou tudo fora do lugar e eles não aguentaram porque não estavam firmes, porque não estavam alicerçados, porque não tinham uma vida com Deus, Senhor, e abandonaram tudo, abandonaram a fé. Senhor, muitos saíram da igreja, não tem força para voltar, Pai. Mas em nome de Jesus eu te peço nessa noite, visita cada lar, cada família.
Em nome de Jesus, Senhor, traz o renovo dentro do lar. Em nome de Jesus, traz o renovo espiritual, o renovo, Senhor, espiritual, físico. Em nome de Jesus, sara, Deus, as pessoas que estão, Senhor, em situação de pânico, de depressão. Em nome de Jesus, entra dentro desse lar, Senhor, onde as famílias estão sofrendo, Pai, por causa de agressão física e verbal, famílias, Senhor, que sofrem, Pai, com familiares e com dependência química, no alcoolismo, no crack, na maconha, Senhor, na cocaína, no alcoolismo, no uso abusivo de medicamentos, na compulsão alimentar. Em nome de Jesus, Pai, vai transformando essas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que elas não vivam mais desses gatilhos, mas que elas busquem o Senhor, porque em Ti, Pai, há a solução. Em Ti, Deus, há vida. Em Ti, há cura. Em Ti, há esperança. Em Ti, há paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Pai, traz um renovo espiritual dentro desse lar, traz um renovo espiritual sobre essas vidas que estão orando comigo, Senhor. Em nome de Jesus, que aqueles que não te aceitaram como Salvador e Senhor, que eles possam te aceitar e caminhar uma nova vida contigo, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nos desperta, porque nós estamos vivendo nos últimos momentos da tua igreja. Que nós, Senhor, saiamos da escuridão e que nós vivamos na luz, porque o Senhor nos chamou para ser luz. Em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos mais ser sal dentro do saleiro, mas que nós possamos ser sal fora do saleiro. E que a nossa luz, Senhor, ela possa resplandecer nas trevas, aonde nós passarmos, dentro dos nossos lares, Pai. Que nós sejamos exemplo dos fiéis. Em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas que estão perdidas e confusas, que elas possam a partir de hoje, Senhor, em nome de Jesus, que elas possam começar, Senhor, a te buscar, a buscar através da tua palavra, Senhor, o entendimento, para que elas possam, Senhor, se estruturar na tua palavra. Levanta pessoas para caminhar com elas, Pai. Abre as portas que estão fechadas e traz a cura da alma e a cura do corpo. É o que eu te peço a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a tua paz, que a alegria do teu Espírito Santo, Senhor, seja sobre cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Irmãos, que Deus vos abençoe em Cristo. E eu fico por aqui e encerro essa live. Que Deus vos abençoe, que essa palavra, ela permaneça viva no seu coração. Que nós sejamos filhos da luz e não filhos das trevas. Que Deus vos abençoe em Cristo. Amém.